essa moça contou que ela e o esposo dela, eles foram para uma viagem e aí eles pararam no Burger King. Quando eles saíram do Burger King, que eles foram na estrada, viu uma moto atrás buzinando, dando farol dos dois lados, né, do carro. Parecia que ele queria ultrapassar, só que quando o marido deu o espaço para passar, ele quis foi, ó, neles, né? E ela vai contar aqui como tudo isso aconteceu. Olha só. Semana passada, eu e minha família quase tomamos um. E eu vim contar esse livramento pra vocês. Eu acho que Deus tem um mistério muito grande na minha vida, porque não tem condição a quantidade de livramentos que fica claro que já aconteceu na minha vida até hoje. Já tive o livramento da maquiagem, né, que eu contei pra vocês da cliente falsa que eu ia atender a domicílio. E agora mais esse. A família do meu esposo tem um sítio numa cidade pertinho aqui da nossa cidade. E a gente vai pra lá com muita frequência. Geralmente a gente vai na sexta. Dessa vez a gente resolveu ir no sábado. Eu vou falar pra vocês que eu fiquei o tempo todo com o coração apertado, sentindo de não ir. Primeiro que a gente ia ir no sábado à tarde, então a gente ia... Final de tarde, então a gente ia praticamente só dormir lá, ficar no domingo até final de tarde e vir embora. Não compensava, sabe? E eu fiquei com esse aperto, e vai, não vai, vai, não vai. Até da última hora e meu marido, ai, mas a Liz gosta tanto, Liz é nossa filha, e ela aproveita muito lá. E aí ele falou, ela gosta tanto, vamos. Falei, vamos. Minha mãe também, volto a dizer, ela é pastora, então ela tem uma conexão muito grande com o mundo espiritual, com Deus. E ela também ficou meio borocochô aquele dia, tirou o dia de folga, ficou o dia inteiro com a minha filha. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai pra lá quase todo final de semana. Minha mãe nunca questionou. Dessa vez, quando eu tava falando com ela que a gente ia, ela falou, ai, em que vocês vão caçar lá? Já tá tarde, sábado, uma hora dessas, vocês vão pra lá só pra dormir? Ela nunca questiona e dessa vez ela questionou. Perfeito, decidimos ir, arrumei a mala rapidinho e a gente foi. Até que a gente chegou em um ponto da BR que tinha acabado de inaugurar um BK, Burger King. O meu marido falou comigo, falou, inaugurou um BK aqui, você viu? Eu falei, que legal, eu tô com fome, a gente podia parar. E aí parou. Quando a gente entrou, eu mudei de ideia. Eu falei com ele, quer saber? A gente vai jantar daqui a pouco, vambora, não vamos comer mais não. Mas como ele já tava na fila do drive-thru, ele falou assim, não, vamos comer, já estamos aqui e tal. Beleza, compramos o BK, seguimos viagem. A gente deve ter demorado, sei lá, uns 15 minutos lá. Seguimos viagem. Eu dei 2 mordidas no BK. A gente na estrada, aconteceu uma coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. Um motoqueiro começou a pedir passagem na BR. Ele jogava o farol no retrovisor do meu marido pra ir no rosto dele. Jogava o farol no retrovisor, no meu, pra vir no meu rosto do farol. Ele buzinava. Porém, tinha um carro do lado do meu marido que não dava pra ele jogar em cima do carro. Então ele piscou o farol pra ele, o pisca-alerta ele apertou. Tipo assim, não tem como eu jogar pra lá pra você passar. Gente, meu marido também tem moto, então assim, eu entendo um pouco. O motoqueiro, se ele quisesse cortar, ele cortava. Pois ele ficou atrás da gente, quase batendo e jogando farol e buzinando. Eu tremo até hoje de lembrar. O carro saiu do nosso lado e aí quando meu marido pensou em tirar o carro, o motoqueiro veio do nosso lado e começou a fazer um sinal tipo assim, ó. Ele não abriu o capacete, ele só ficou xingando e gesticulando, fazendo assim. Eu vi, porque tava do meu lado, virei pro meu marido e falei, ele tá tentando falar alguma coisa. Quando meu marido olhou, ele já tinha voltado pra trás. Meu marido viu isso e aí jogou pro lado. Detalhe, se ele quisesse seguir viagem, o tempo que ele tava xingando, ele já tinha cortado a gente há muito tempo. Quando meu marido jogou pro lado, pra onde ele queria, e a pista ficou livre pra ele passar, ele passou. Tirou a arma da cintura, apontou na nossa direção e disparou. Só que eu não entendi o contexto, eu não entendi o porquê. Pra mim, aquele homem estava possesso ou ele estava muito cheirado. Gente, não teve motivo, não teve briga. Meu marido não abaixou a janela pra falar nada com ele. Ele não, eu tremo até hoje. Ele não abaixou a viseira pra falar nada conosco. Ele pediu passagem, não tinha condições do meu marido dar passagem pra ele naquele momento. Ele teve a opção de seguir porque ele conseguiu ir pro lado. Ele escolheu não ir, escolheu dar a volta no carro, parar na frente, ir parar na frente do meu marido e tentar dar um tiro. O que aconteceu? Quando ele pegou, ele colocou a mão na cintura pra tirar e ele hesitou. Questão de milésimo de segundo. Ele colocou a mão, ele tirou, aí ele foi e decidiu, ele voltou de novo. E aí ele tirou e deu um tiro. Na primeira vez que ele encostou, eu vi e falei com meu marido. Falei, ele tá armado. Quando eu dei um grito e falei que ele tá armado, meu marido pisou no freio. No segundo que o meu marido pisou no freio, foi o tempo dele colocar a mão de novo e dar o tiro. O tiro passou assim no carro. Se eu não tivesse visto, se ele não tivesse hesitado esse milésimo de segundo, vocês estão entendendo? Ele colocou a mão, voltou, colocou de novo e tirou. Eu acho que ele tava pensando se ele atirava ou não. Se a gente não tivesse tido esse milésimo de segundo dele hesitar e depois colocar a mão e decidir dar o tiro, e eu ver a primeira vez que ele colocou a mão e dar o grito pro meu marido pisar no freio, o tiro tinha entrado dentro do carro e só Deus sabe quem pegaria. Porque estávamos eu, a minha filha de 2 anos atrás e o meu marido na frente. Eu sei que eu vi o tiro, eu vi o brilho da arma
e ouvi o disparo, e a sensação que eu tenho é que passou raspando no carro assim, ó. Ele não deu pra assustar. Quando a pessoa dá um tiro pra assustar, ela dá um tiro pro alto. Ele deu na nossa direção, ele queria que acertasse. Nisso, o que meu marido fez? Gente, ele jogou de uma vez, ele gritou comigo, deita, Sâmia. Eu soltei o cinto porque o cinto não tava me deixando deitar pra frente. E eu não conseguia deitar pra trás porque a cadeirinha da minha filha tava atrás. Eu tirei o cinto, deitei pra frente, eu só vi ele quase capotando esse carro. Ele jogou, tinha uma rua na beirada da BR, ele entrou nessa rua, eu só vi a placa e ele deitado também, sem enxergar pra onde a gente tava indo. Ele saiu entrando nos canteiros que eu vi a hora que o carro ia capotar. A sensação que eu tenho, porque na velocidade que ele tava, ele jogou, né? A sensação que eu tenho é que a roda do pneu, a roda do carro levantou do chão um tanto assim, ó. O carro ficou de lado. A gente quase capotou. Quando ele jogou nessa rua, ele já tinha seguido, sei lá, alguns metros para dentro dessa rua. Ele achou que a gente tinha se livrado do motoqueiro. O motoqueiro veio atrás da gente. Gente, sem sentido nenhum. A gente não conhece essa pessoa. A gente não tem rixa com ninguém, porque foi uma das coisas que o policial nos perguntou quando a gente chamou a polícia. A gente percorreu mais uma rua e o motoqueiro vinha atrás pra atirar a gente com a arma na mão. Ele não foi atirar, mas ele veio com a detalhe sórdido é que o momento que ele estava do meu lado, que eu contei no início do vídeo, fazendo sinal assim, ele viu que tinha criança dentro do carro. Ele tava, ó. Ele veio nos perseguindo, até que chegou umas 2 ruas para trás da BR. Meu marido viu uma fábrica aberta. Quando ele viu essa fábrica aberta, ele entrou, invadiu a fábrica buzinando, com a mão na buzina, pé, e saiu entrando. Quando ele saiu entrando, a fábrica muito grande, ele foi parar lá na... É uma rua, né? A entrada da fábrica é tipo uma rua. Ele foi parar lá no final. E aí que ele parou, estávamos muito nervosos, sem entender o que aconteceu. Em seguida, depois disso, o guarda dessa fábrica veio em nossa direção e mandou a gente ir pra portaria. Quando chegou na portaria, o segurança falou conosco, falou, olha, ele veio até aqui na porta e não entrou, desistiu e foi embora. Ele nos perseguiu até a porta dessa fábrica. Ele tava com a intenção de... Sem motivo, gente, sem motivo. O segurança vira pra gente e fala assim, graças a Deus que eu tava lá pro fundo da fábrica. Porque se eu tô... Gente, eu tô tremendo. Se eu tô aqui na porta, a minha reação ia ser fazer o quê? Porque vocês estão invadindo a fábrica. Ou seja, a gente tava, ó, de novo. Porque a gente invadiu a fábrica. O segurança ia fazer o quê? Pá, pá. Chamamos a polícia, infelizmente a gente não conseguiu identificar nada, a gente não pegou placa, foi tudo muito rápido, a gente não pegou placa. Eu tô tremendo até pra falar. A gente não pegou modelo da moto, a gente não pegou nada, não deu tempo, gente, foi milésimo de segundo, o motoqueiro não foi com a nossa cara e resolveu que iria nos... E aí vem a parte do livramento de Deus, que se você não acredita em Deus, eu vou dar na sua cara. Simplesmente o guarita da fábrica vira pra gente e fala assim, vocês deram muita sorte, não era pra a fábrica estar aberta. O detalhe é que depois da fábrica era só mato adentro. De moto ele ia nos alcançar, então a nossa saída foi a fábrica e não era pra fábrica estar aberta. Ficamos lá até a viatura chegar. Quando a viatura chegou, enquanto estávamos conversando com os policiais e explicando o que aconteceu, chegou um caminhão de entrega gigantesco. E aí eu escutei o pessoal falando assim, é esse caminhão que atrasou. Vai saber o que Deus fez no caminho pra esse caminhão atrasar. Se um pneu furou, se ele pegou um trânsito, porque se esse caminhão não tivesse atrasado, essa fábrica não estava aberta. E a gente não ia ter refúgio. Vocês estão entendendo? Era um sábado à noite. A gente ia ter que entrar pra dentro do mato e esse motoqueiro ia alcançar a gente. Eu não sei por que esse motoqueiro queria dar fim. Mas Deus foi tão misericordioso que aconteceu alguma coisa com esse caminhoneiro que ele atrasou e a fábrica precisou ficar aberta pra esperar a chegada dele e salvar as nossas vidas. Então, assim, Deus é misericordioso demais na minha vida. E todos os livramentos que eu tiver eu vou trazer. Esse é o segundo, gente, mesmo, que fica claro pra mim. É isso, Deus nos ama, Deus nos guarda e pra mim ficou muito claro que foi um livramento, foi misericórdia na nossa vida de novo. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande na minha vida e eu espero muito entender esse propósito porque é muito levante. Um beijo, tchau, tchau. Caraca, que livramento de Deus. Ainda bem que esse caminhão atrasou, né? Realmente, o que aconteceu para esse caminhão atrasar? Era só para salvar a vida deles realmente. Gente, que bizarro, né? Que doido. E esse motoqueiro ali só tava, acho que ele tava chapado de alguma coisa e lista aí, porque, gente, pra do nada querer fazer maldade assim, né? É muito doido. Comenta sua opinião, o que você achou. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.